Olá pessoal, está no ar o programa Café com Gestão. O tema de hoje é fofoca. Vamos lá, se você agora mesmo abrir uma nova aba no seu navegador e ir no site do Google e digitar a palavra fofoca, você terá como resultado 1.090.000 links. Se você clicar no link da Wikipedia, você lerá: a fofoca consiste no ato de fazer afirmações não baseadas em fatos concretos, especulações em relação à vida alheia. Vá no YouTube e veja diversos vídeos sobre fofoca. E a fofoca, gente, não é exclusiva de gênero, como o feminismo, os homens também são fofoqueiros tanto quanto. Agora imagine esse panorama de fofocaiada, como diria minha santa mãezinha, dentro de uma organização. E para tratar esse tema, hoje recebemos a diretora de Recursos Humanos do Grupo Educacional Uninter, Maria Tereza Ferrabuli. Em um instante, você não pode perder. Se você quer fazer sucesso na sua carreira profissional, entre em cena e dê um show. Estude no Uninter, um dos maiores grupos de educação do Brasil. Com unidades presentes em todo o Brasil, o Uninter oferece cursos de graduação e pós-graduação à distância com valores que cabem no seu bolso. E uma equipe de professores, mestres e doutores com ensino de qualidade comprovada. Brilhe na sua carreira profissional. O Uninter é referência em educação. Acesse uninter.com e inscreva-se. Estamos de volta com o programa Café com Gestão. Hoje o nosso tema é fofoca. E para conversar sobre isso, temos aqui hoje que é a Maria Tereza Ferrabuli, que é diretora de Recursos Humanos do Grupo Uninter. Bom dia, Maria Tereza. Bom dia, tudo bom, Eliseu? Tudo bem, graças a Deus. É um prazer recebê-la. A gente sabe como é atribulada sua agenda, poder ver aqui é muito importante para a gente. Eu também. Eu gostei do tema. Achei bem interessante. Geralmente todas as reuniões que a gente participa, né, que eu sempre falo para a gente, é uma preocupação, acho que é global. A primeira pergunta é: existe fofoca do bem? Pois é, né? Fofoca do bem, né? Se a gente for pensar que fofoca já é meio pejorativo, né? Ou seja, já vai para aquele lado que não é muito positivo dentro das organizações e até, né, com os amigos. Mas é gostoso, né? Vou contar uma fofoquinha para você, né? Não conta para ninguém, né? Não fala para ninguém, off. né? Mas eu não acredito muito nessa questão da fofoca do bem. E eu achei interessante, quando você me perguntou essa questão da fofoca do bem, para dar uma pesquisada. E aí eu vi que a Veja, em 2010, ela fez uma pesquisa que foi feita até por um professor americano, que é o Giuseppe LaBianca, e ele pesquisou algumas empresas ali e ele constatou que 7%, que só esses 7%, vamos dizer assim, era a fofoca do mal que a gente diz. Ou seja, o que é uma fofoca do mal? É aquela que vai trazer um comprometimento efetivo dentro da organização, né? Que aquela fofoca toma uma proporção tão grande que ela traz consequências negativas para a organização. E 21% é o que ele chama assim de uma fofoca corriqueira, uma coisa assim não muito... Como é que eu posso dizer? Um cochicho, aquela coisa da fofoca do corredor, né? Isso. Então, que é rádio peão, né? É a rádio peão. Famosa rádio peão. Né? A gente fala que quando não tem fábrica é rádio corredor, né? Então, realmente, e é interessante a pesquisa, porque ele no final, ele fez um resumo da pesquisa dizendo que até a fofoca é boa, né? Que aqueles que fofocam muito, que não é a fofoca do mal, vamos dizer assim, acabam entendendo mais o ambiente de trabalho. Se for analisar por esse aspecto, de certa forma ele tem razão. Você encontra ali no cafezinho, querendo ou não, muitas vezes você está para tomar uma decisão. Se aquela pessoa está te contando alguma coisa, né, a tua decisão, opa, eu não vou por esse caminho, né, porque eu já estou vendo que o pessoal está falando a respeito disso. Então, muitas vezes dá para você mudar a trajetória de alguma coisa que você está pensando em fazer dentro da organização. As relações têm que ser boas, tem que ter uma conversa. E só uma perguntinha até para mim, nessa linha que nós estamos conversando aqui. Reza a lenda que festa de fim de ano da empresa acontecem para você observar as relações, as fofocas, aí de repente, geralmente as emissões são em janeiro, porque a pessoa foi na festa, achou que tivesse uma coisa mais íntima dela, a gente bebeu um monte, fofocou e depois é demitido, assim. Hoje a gente está até um agravante pior, né, Eliseu? Porque se a pessoa chega em casa, ou está no carro, e está assim, um pouco
vamos dizer, fora, né, da casinha, como a gente fala, ele pode até ali naquele momento, de repente, escrever alguma coisa até na rede de relacionamento dele, né? E depois ele se arrepende, né? Já vi gente se arrepender. Não, gente, porque aquela hora ali eu estava, né, bebi um pouquinho a mais e me excedi. Então, claro que esses comportamentos são observados pela empresa. O comportamento dele dentro de uma festa, não tenha dúvida. Não pense que você vai para uma festa de empresa e você pode fazer o que você quer, como você faria numa festa de família, uma festa entre amigos, né? Festa dentro da organização é festa dentro da organização. Então a gente tem que imaginar que estão lá os seus pares, né? Estão lá também os seus superiores e estão os seus colegas de trabalho. E se você tem um cargo então de gerência, de gestão, você imagine o teu colaborador te vendo numa situação dessa. Você é exemplo, né? Então que exemplo você dá também para ele? Então, claro, sem dúvida nenhuma, é observado, né? Porque geralmente tem as reuniões que fornece, que fomenta mais a fofoca, todo mundo junto, um comenta do outro e começa a haver uma proporção e de repente no outro dia já tem toda uma situação que às vezes nem é verdade, né? É fato, e aí você se excede. Então às vezes é melhor não beber muito, isso não quer dizer não beber nada. Você tem que ter um bom senso, bebe um pouquinho, conversa, toma cuidado com o que você fala, para quem você fala, né? E isso acontece nas relações sociais também, né? Às vezes você acaba conduzindo para uma situação nefasta até dentro da sua própria família. Então a gente sempre tem que ter um filtro. Eu acho que a gente tem que ter um filtro para aquilo que a gente fala. Não sei que é um amigo muito próximo, alguém que, né, vocês conversam sobre tudo, sobre bobagem, isso é bacana, não tem problema. Mas tem que sempre olhar o ambiente, olhar o que você está falando, né? Para não gerar fofoca mesmo. E na questão da fofoca, né, do bem e um pouquinho na do mal, assim, qual o mal da fofoca na organização? Então, o mal da fofoca na organização, um exemplo que eu posso te dar por exemplo, eu até estava comentando com você que eu já trabalhei em indústria metalúrgica, né, essa coisa toda. Então, tem muita gente, muito peão de 6 fábrica. mil funcionários na 6 época, mil. né? Nossa Senhora. Então, às vezes ocorria, por exemplo, redução de quadro, porque é comum as empresas falarem, vai ter que fazer uma redução, você fazer algum corte, vai fazer alguma coisa. E como é uma empresa grande, é muita coisa. Né? Então é aquele telefone sem fio. Aí houve que vai ter uma redução. Aí fala, gente, vai passar o facão em todo mundo. Isso cria uma insegurança dentro do ambiente de trabalho tão forte que às vezes aquele que você não quer perder está procurando outro emprego, aquele trabalho que está sendo realizado, a pessoa, para que eu vou fazer isso? Porque vão cortar a gente demitida mesmo. Então tem que tomar cuidado quando está acontecendo, porque é normal, a empresa, quando ela pensa e ela tem uma possibilidade, ela tem que reduzir o quadro, né, como eu vivi isso muito, ela vai preparar relatórios. Ela tem que conversar com os gestores, tem que perguntar para eles, no atuário, o que dá para reduzir. Não é só pessoas, não são só as pessoas, mas dá para fazer outra coisa, ou dá para a gente otimizar atividades. Então, essa conversa, as pessoas ainda não têm maturidade. Então, elas já saem falando, ai meu Deus, vão reduzir tudo, vão cortar todo mundo. E aí começa aquele burburinho, né, que traz, e isso é uma fofoca do mal, né, porque a gente não tem maturidade para administrar aquilo, né? Ou seja, se tivesse uma coerência na fala, não, gente, está sendo estudado realmente, mas fiquem tranquilos, vocês vão ser os primeiros a serem avisados do que vai ocorrer. Se a empresa tem essa maturidade, tem esse diálogo aberto, você impede a propagação desse tipo de fofoca. Ou até a fofoca contra um colega de trabalho. Eu já vi colegas de trabalho serem demitidos em função de algo que foi dito e que não era verdade. É isso que é verdade, assim, ele é a vítima ou ele é o fofoqueiro? Porque geralmente a gente vê a vítima sendo demitida e não o fofoqueiro. A vítima normalmente é demitida. Primeiro porque cria-se um ambiente tão negativo para ela que muitas vezes a gente chega à conclusão que é melhor a pessoa sair. Porque o clima ficou tão perdido ali para ela, porque um começa, outro começa, fica aquele fomento em relação àquela pessoa, que ela já não consegue mais transitar. E se ela tiver, então, um cargo de gestão, piora muito mais. Aí a questão de respeito, ela de perde liderança. Completamente o respeito à liderança. Nessa linha, vamos supor, se ela sabe que ela foi vítima de uma fofoca, por exemplo. Disseram que o chefe não gosta dela. Né? E acontece essas fofocas. O que ela tem que fazer? Ela tem que perguntar para o chefe direto ou não? Ou outro caso, assim, eu sou teu amigo e me disseram, ó,
a ferrabolha está queimada lá em cima, não fale com ela, porque geralmente acontece isso nas organizações. Eu tenho que te contar, mas se eu te contar não é uma fofoca. Como que eu... Cada caso é um caso. É e porque difícil. é uma situação assim melindrosa, porque às vezes você tenta fazer o bem e você faz o mal às vezes. Primeiro porque você tem que ter certeza da fonte, né? Pode até acontecer, né? Você é muito amigo daquela pessoa, estão passando, aquela pessoa está numa situação assim, assada, mas não fala para ela. Mas se aquela fonte você vê que não é uma fonte segura, ou seja, é uma pessoa que... Porque a gente sabe quem são os fofoqueiros de plantão. Né? A gente sabe quem são aquelas pessoas que não dá para confiar e as pessoas que você pode confiar. Então, se é uma pessoa que é daquelas que vive querendo tumultuar o ambiente de trabalho, não leva. Né? Então, a gente fala, não, eu mesmo escuto muita coisa e eu não levo. Ainda mais como gestor de RH, deve chegar assim em você, levo. muita coisa. Porque eu só levo, e a gente tem que criar essa segurança para as pessoas, que elas saibam que quando ela vem falar contigo, e ela fala para você, não quero que você leve, não vai ser levado mesmo. A gente trabalha mesmo como um padre, sabe? Se a pessoa vem, quer desabafar, porque às vezes as pessoas precisam desabafar, mas isso ela não está querendo que você passe a informação. Né? Então você tem que criar essa credibilidade no grupo. Então o que eu vejo assim, se está falando de alguém, como você falou, mas aí está queimando a pessoa ali, né? E você sabe que ela é um bom colaborador, por isso que o RH, às vezes, estratégico na empresa é bem importante, porque às vezes ele consegue já detectar essa situação e fazer as pontes. Né? Então, você chega para o gestor e fala, estão falando isso daquela funcionária, vamos tentar reverter essa situação, porque não é verdade, vamos já conversar com ela, e aí você começa a criar um ambiente de confiança. E tenta exterminar essas coisas. Às vezes é importante para os recursos humanos receber certas informações e para ele tentar amenizar essa causa ou essa situação que estão falando. Porque às vezes pode chegar já numa decisão de demissão, assim, você não consegue agir preventivamente. Né? E às vezes a gente até indica demissão mesmo. A gente fala, olha, está num estágio que continuar com a pessoa, porque eu sempre penso assim, nós temos que imaginar que nós somos seres humanos. Eu não posso manter uma pessoa e fazendo ela sofrer no cargo que ela está. Né? Por mais que ela fale, puxa, mas aquilo é uma fofoca. Ok, nós vamos tentar disseminar ela de uma forma mais positiva. Mas se chegar no momento que não dá mais e a gente não consegue reverter, é melhor fazer a dispensa dela. Né? Uma perguntinha, e essa eu queria saber muito, assim. Até porque, assim, voltando um pouquinho lá no mestrado, tem um amigo meu que fala assim, porque lá em empresa que eu trabalhei, o meu gestor ele só gerenciava com a fofoca. Que a pergunta é, até que ponto os gestores são coniventes com a fofoca e contribuem para essa formação dessa cultura? Até que ponto o gestor não dissemina isso, que ele vai gerenciar pela fofoca? Até que ponto isso acontece, se acontece? Depende muito do gestor, por isso que eu falo, eu defendo muito hoje as empresas terem um RH estratégico, justamente para a gente conseguir fazer as capacitações, principalmente a nível de gestão, né, os gestores nossos, que não tomem esse estilo de fazer a sua gestão por fofoca. Porque a equipe ela acaba não tendo credibilidade na fala do gestor. Então, o ideal é trabalhar sempre com transparência, dizendo para eles o que está ocorrendo. Por isso que muitas vezes a gente faz algumas iniciativas para que a informação seja disseminada de forma adequada, para que não fique falando uma coisa atravessada e nem que o gestor ele faça, né, essa gestão por fofoca. Ela não é a melhor gestão. A gestão por fofoca é engraçado falar isso. Né? Não tem como, né? Por exemplo, a gente às vezes passa alguns vídeos engraçados, né? Que o gestor fala assim, está fazendo avaliação ali do funcionário dele e fala assim, eu se fosse você falar com fulano que ele está falando que você é ruim, né? E eles são colegas de trabalho e ele é o chefe. Imagina se eu vi isso do teu chefe, que aquela pessoa lá da equipe não gosta dela. Eu não vou poder te avaliar tão bem porque eu sabia. Não, e aí ela fica assustada, né? A pessoa fica assustada. Então, o ideal é que isso não ocorra, que o gestor não faça isso. Pelo contrário, quando alguém vem te trazer uma informação, fala assim, eu acho que a fulana não faz as coisas adequadamente. Vamos chamar ela aqui, vamos ver o que está acontecendo. Chama na presença daquela pessoa.
né? Então, fulana, não vai falar, está dizendo que você faz mal, não é isso? A conversa é diferente. Você está tendo alguma dificuldade para a realização daquela tarefa? Vocês estão conseguindo fazer a tarefa adequadamente? Então, é uma conversa que você consegue fazer isso de uma forma boa. Por exemplo, nós estamos fazendo agora um curso só sobre gestão de conflitos. Isso, eu sou participando. Então. Está participando. Então, você vai perceber Muito que na legal. gestão de conflitos, né, quando a gente trabalha isso, é justamente porque às vezes você não faz por maldade, você faz por falta de conhecimento e por cultura que você traz. Dependendo da família, dependendo dos amigos, dependendo até do teu ambiente escolar, da faculdade, da universidade, se isso é muito forte, é normal que isso acabe indo para o ambiente organizacional. Por isso que eu acho até importante na universidade, eu quando dou aula dentro da minha área, eu trabalho muito isso com o aluno, falo muito isso para ele, né? Que ele também, dentro do ambiente dele, ali escolar dele, ele tem que saber administrar essas situações, porque se ele acha que aquilo é natural, ele faz isso dentro da empresa dele, dentro da família dele. E tudo isso nós somos pessoas, nós estamos lidando só em ambientes diferentes. Então, fazer essa conversa transparente, vamos ver a dificuldade do outro, você faz o outro crescer, né? Você consegue fazer com que o outro entenda que ele está tendo uma dificuldade, ninguém está dizendo para ele, né? Esses dias mesmo vivi uma situação que a pessoa fazia várias brincadeiras com a outra pessoa e ela não gostava. Só que ele nunca disse para ela assim, eu não gosto, né? Nunca falou para ele olho no olho, olha, vamos conversar, vamos tomar um café, vamos tomar um cafezinho. Poxa, sabe aquela brincadeira que você faz? Eu não gosto, né? Quer dizer, nunca disse. Aí, quando a gente foi falar para o outro, porque ele pediu uma ajuda, a gente foi falar com essa pessoa, ele ficou... Você fica até assustado, mas ele nossa... falou assim, não, eu vou ligar agora para ele, vou pedir desculpa. Eu não sabia, eu achei que ele estava me dando liberdade. Ele ficou, sabe, muito chateado. Então, assim, às vezes falta o outro dizer para a gente, porque a gente não se vê muitas vezes, né? Então, é importante que o outro diga para nós, olha... Puxa vida, vamos e leva a pessoa na boa, vamos tomar um café. Quem é que não gosta da outra pessoa? Quem é que não gosta de conversar com uma outra pessoa? As inimizades e a fofoca ocorrem quando um começa assim, nem vou falar mais com essa pessoa, porque o outro se tranca também e não dá espaço. E a gente vê no ambiente de trabalho isso, eu acho assim, pessoas que não se conversam assim. Na mesma empresa, assim, elas vão em eventos juntos, elas não se conversam. Aí depende, você ouviu a última dela? Qual que é a última dela? E começa aí nesse sentido. É porque, sabe que eu percebo que as pessoas gostam, né? Gostam. É assim, até Não o gênero de revista mais no Brasil, o número de exemplares é a revista de fofoca, a revista Tititi, É verdade, novela. falar do famoso, Isso, né? por isso que novela faz sucesso, essas coisas, uma coisa acho que do ser humano em si. Mas assim, tem que ter essa questão até onde você machuca as pessoas. Porque o próprio artista machuca. De repente o artista tá lá numa fase ruim e vê a fofoca, ele traiu. E de repente ele nem traiu a mulher dele. Mas já ficou aquele boato e aquilo, ele não consegue mudar essa imagem. E uma coisa assim, imagina na empresa, na organização, essa taxação nesse sentido. Pois é, como é que você vai viver num ambiente que normalmente a gente fica 8 horas por dia, um tempo considerável, né? Até mais, né? A gente fala 8, mas às vezes a gente fica 10. Eventos, coisas que a gente participa e é essa comunidade que está conosco e você não gosta de uma determinada pessoa e tem que trabalhar com ela, né? Por que as pessoas complicam? Né? É isso que eu percebo muitas vezes. Por que complicar? Por que não chega? Vamos tomar um café. E às vezes é o preconceito, nem conhece a pessoa. Não conhece. Você bate o olho e não gostei dessa pessoa. Eu não gostei. Nunca conversou com ela, nunca viu que tem algo em comum com ela. Ninguém oportuniza essa abertura, né, para tá. É melhor ficar falando mal dela pelo corredor, né, do que chegar nela e conversar com ela. E isso, às vezes, olha, já vi situações se reverterem assim instantaneamente. Nossa, eu não sabia que aquela pessoa era tão bacana. Quer dizer, não se oportuniza nem a conhecer o outro, né? Vamos fazer um intervalinho e já voltamos. E agora, não sei se vocês sabem, mas o Uninter, né, o Centro Universitário Uninter, tem um aluno com a maior nota do ENAD do Brasil. Vamos agora ver o VT e já voltamos. Então, assim, para mim o conhecimento ele não tem preço.
Comecei a trabalhar com 12 anos, com 15 anos recebi minha primeira promoção, com 20 anos eu já era chefe do escritório. Então, na minha primeira tentativa de promoção dentro da empresa, tive a dificuldade da graduação. Escolhi o Grupo Uninter pela facilidade do ensino à distância, que é o que encaixava com minha realidade na época, né? Após o início do curso, eu tive minha primeira promoção e já tive que mudar de cidade. Já fiquei preocupado, nunca vou continuar o estudo. Fui verificar no site, na cidade que eu ia, tinha um polo. Durante a minha graduação, eu participei de 3 polos e não tive dificuldade ou nenhum problema para poder concluir o curso. Fui convocado para o ENAD, concluí a prova. Há um mês mais ou menos, recebi um comunicado, né, pelo e-mail, né, de que um aluno da Uninter tinha tirado a nota mais alta. Daí, eu, por curiosidade, fui verificar se era minha, né? Daí eu olhei lá, realmente era a minha nota. Quando eu visitei o Grupo Uninter e vi lá no mapa a quantidade de polos somente do grupo, já vi a grandeza do meu feito, né? Fiquei imaginando depois todos os cursos de todas as faculdades. Eu encontrei aqui um grupo enorme, um grupo alegre, dedicado e contente feliz com os resultados, né, dos alunos. Encontrei muita gratidão aqui pela minha nota, pelo meu resultado, né? Então isso foi importante para mim também. Para mim é uma realização, é uma conquista pessoal, né? Mostrar para a família, para os filhos. Estamos de volta com Café com Gestão. O tema hoje é fofoca. Estamos aqui com a Maria Tereza. Antes de entrar na parte das ferramentas para auxiliar e minimizar, uma perguntinha, porque também tem um gestor que ele trabalha com a fofoca. Às vezes ele acha algo de você, ele pega e fala, é ele que acha, mas estão dizendo tal coisa, assim. Então, como que a gente pode agir nesse caso, saber a veracidade, né? A gente só toma, vou falar como o RH, né? A gente só toma uma ação quando essa informação chega até nós e há necessidade de você fazer uma intervenção, como ser um mediador, né? Você está ouvindo as partes, está vendo o que está acontecendo e se ele tem essa função de querer ficar mentindo ou inventando, não é uma mentira, ele inventa. Porque na cabeça dele, talvez, na cabeça dele ele está certo, assim. Ninguém acha que está errado. Não. Na cabeça no mapa, aprendi isso no curso de conflitos, no mapa dele ele está certo. No mapa mental dele está. Ele acha que é correto. Por isso que é o que eu falo, capacitação é o melhor caminho. Você está falando isso sempre e mostrando a cultura que a empresa quer dentro da organização. Ela quer que seja mais de credibilidade, ela quer que seja de maior transparência, então ela vai trabalhar nesse mote, né? E as ferramentas para auxiliar a minimizar essas fofocas? Pois é, Eliseu, a gente tem procurado fazer várias ferramentas para facilitar a vida daquele gestor, né? Então, por exemplo, a gente faz encontro de gestores, fazemos avaliação individual, fazemos cafés, chamamos os colaboradores para conversar e passamos as informações das empresas, de tudo que acontece dentro da organização. Procuramos dentro da intranet do grupo, procurar botar o máximo possível de informações lá dentro. Aí a gente incentiva o colaborador a estar olhando essas informações. Para quê? Para que quando alguém diga, fulano foi demitido, não, já está lá. Essa informação já foi passada, realmente ele foi demitido. Está entrando pessoas novas na organização. Não, mas já disseram para a gente que entrou fulano, entrou em tal lugar, tem o organograma. Então, assim, a gente procura, todas as informações são importantes e que pode gerar ali uma fofoca, a gente procura de imediato estar atacando essa informação. Ou seja, passando informação para o colaborador,
para que não crie realmente as fofocas do mal, né? E por isso me remeteu a uma coisa, de repente tem uma informação ainda a nível de diretoria, e alguém da diretoria, de repente não um diretor, mas alguém que participou da reunião, pai, posta no Facebook, algo do tipo, ou posta uma foto. Aí você pega e é avisado pelo Facebook, assim, nossa, eu não sabia que ela foi demitida, ou que ela ia sair, eu não sabia disso, e meu Deus, se ela foi, quem que é o próximo? E fica todo mundo postando lá, né? E vai curtindo, vai Aí curtindo. curte, compartilha, e de repente quando ela fala algo, geralmente quando vai no Facebook, e esse é o erro das pessoas, né? O Facebook não é lugar de você desabafar, desabafa com a pessoa nesse sentido, vai lá e desabafa sobre a empresa, e vai às vezes. E a gente tem que entender que o Face, ele não é ambiente organizacional, ele é um ambiente de relações, a não ser que você criou um Face da organização. Aí você vai descobrir, mas não é ali o fórum para ficar fazendo desabafo. Agora, por isso que eu falo que todas as informações, se você consegue o máximo possível correr antes que aquilo vire uma fofoca, você já corta, você já inibe, né? Porque vai chegar para... Porque eu sempre falo assim que o problema da fofoca, você poderia falar assim, mas o que gera fofoca, né? O que é a fofoca? Por que as pessoas fofocam? É a próxima Por que as pergunta. pessoas fofocam? Elas fofocam porque ela tem o poder da informação. Você sabia que o fulano vai ser demitido, né? Puxa, como é que você ficou sabendo? Eu tô lá, com os olhos lá, tô sabendo. Aí, às vezes até respeita a pessoa pelo que ela sabe de informação. Aí você olha para ela e fala assim, nossa, ela é chegada lá né? Então, assim, o poder, ele tá muito forte dentro da fofoca, né? É aquela, todo mundo fala assim, vou falar com o fulano, porque ele sabe, ou ele é amigo lá do fulano, então ele sabe. Então a fofoca... Ou ele consegue descobrir, né? Então, quando ele percebe que ele tem um poder na mão, né, que a fofoca ela é um instrumento de poder, porque a informação é poder, não tenha dúvida sobre isso. Ela gosta disso, né, ela gosta, né, de sentir, só que, como eu te falei, as pessoas ficam estereotipadas, você sabe quem que é o fofoqueiro do mal ali, que as informações não são tão concisas, elas não são coerentes. E você tem pessoas que têm a informação, mas ela não fica disseminando. Eu não posso nem dizer que ele é um fofoqueiro, né? Mas ele tem informação, ele sabe o que está acontecendo. Se você quer uma informação de uma fonte segura, você vai àquela pessoa. Mas porque tem empresa que tem contrato de sigilo, né? Tem. Muitas vezes até quem está normalmente na diretoria, por exemplo, a gente assina assim, um termo de sigilo. Termo de sigilo de confidencialidade, porque você tem informação estratégica do grupo, né? E essa informação estratégica poderia trazer um caos maior, né? Até dependendo da situação, o momento que a empresa está, por exemplo, um momento de venda, um momento de fusão, um momento de alguma coisa. Se tem alguma informação ali que, se for para o mercado, possa trazer um problema para a organização, então você não tem como, dependendo do escalão que você está, você não vai poder soltar essa informação. Então você vai segurar, você vai, né? Você tem toda, mas por isso que eu falo, quem quer crescer dentro da organização tem que pensar que ela tem que ser vista como uma pessoa de credibilidade, porque se tiver um momento de promoção e você tem todos os aspectos técnicos, e eu diria que a fofoca ela passa pelo comportamental. E quando você faz a avaliação, e aí, né, muitas vezes, dependendo do cargo, se é uma alta gerência ou uma diretoria, os pares vão querer falar assim, não vamos, o que você acha dessa pessoa? Se ela é vista como esse fofoqueiro, aquele cara que não segura a boca, ele não vai. A empresa fala, puxa, ele é bom, mas tem aquela parte dele que não é legal. Às vezes a pessoa não sabe que ela não é promovida. Porque todo mundo é promovido menos ela, daí ela não entende, ela acha que a empresa que não tem política de promoção dela... É porque nós não fazemos nossa autorreflexão. Exatamente. Isso falta muito isso, separar, olhar o que eu estou fazendo, qual é o meu legado, o que eu deixo, como que eu sou visto. Porque eu diria assim, olha, a fofoca, ela não pode existir. E é difícil a gente dizer que não vai, porque ela vai existir. Só que assim, como você falou, autorreflexão. O que você quer para você? Você está confortável com isso? Você acha que isso é legal? Vamos fazer fofoca? Mas pense o seguinte, você não vai sair daquilo. E pior, né? Que muitas vezes no mercado, se alguém perguntar, tem uma pessoa lá que saiu da tua empresa e está fazendo lá um processo seletivo com a gente. E as pessoas acham que não acontece mais isso. É engraçado, porque antigamente é normal. Só que a nova geração, eles acham que não rola mais isso da referência de ligar, perguntar.
Eu diria assim que hoje a gente tem uma rede de network muito forte, Aí né? você pega o próprio LinkedIn do cara, vai estar lá, Tudo, sabe quem que é, tudo. com a Não, empresa, quem e gerenciou, a quem gente- fala dele e quem não fala dele. E o pessoal de recursos humanos ele tem uma rede de relacionamento forte. Então, muitas vezes a gente se encontra em muitos lugares. E Eventos, então, feiras. naquela oportunidade, você pode até ligar, ele é teu amigo, né? Você tem uma relação boa com os pais que trabalham em recursos humanos. E ele fala, pô, até aquela pessoa tá, o que você acha dela? Aí você, né, você fala, olha, é boa. Como pessoa como técnica, depende, onde é com que as você vai habilidades colocar ela? A técnicas. gente sempre fala, qual vai ser o cargo que ela vai ter lá? Ah, vai liderar muita gente. Para a liderança, ela não ia muito bem. Tecnicamente, era muito bem. E às vezes a liderança passa por essa situação de não saber conduzir uma equipe com confiança, uma equipe harmoniosa, uma equipe que trabalha E resolver os numa... conflitos, tá vendo que a gente fez. Exatamente, porque a fofoca ela desagrega, ela é um desagregador, né? Porque você está falando, aquele fulano desse jeito, olha, não faz com ele, é melhor você fazer com aquele lá, a entrega dele é ruim. Quer dizer, quando o gestor não trabalha para a equipe ser harmoniosa, para ela ter um nível de compatibilidade entre todos de uma forma mais harmônica mesmo, você é um desagregador. Então, como é que você vai ser gestor de alguma coisa? Como é que você vai subir? Né? Como é que você vai galgar uma carreira se você tem essa situação que pode ser revertida? Eu acredito muito nisso, por isso que eu acredito na capacitação das pessoas, acredito... Porque a gente diz sempre, fala, que você já nasce gestor. Assim, eu acho que você não nasce. Você vai ser o quê? Capacitado, treinado nesse sentido, até para você, às vezes você erra na inocência. Exatamente. Mas depois que você tem o conhecimento, você não pode errar. Vai Não, ser capacitar a pessoa como igual o treinamento que a gente está fazendo lá, de conflitos. Eu achei, nossa, coisa que você nem imaginava. Mas, será que é isso? Até nosso bate-papo aqui antes. Mas será que só um café resolve? Sentar, conversar, conhecer? Não só isso, né? Porque assim, também não adianta vamos dizer que nós temos um problema. Eu chamo você, a gente conversa. Eu falei, vamos a partir de agora ter Vamos começar de novo. Uma pedra vamos começar em cima de novo. de tudo. Só que a gente volta cada um para o seu lugar e não toma nenhuma ação de melhoria no dia a dia. Também não adianta. Isso é uma coisa que vai ter que ser cultivada, porque também essa situação que foi gerada, ela não resolve de uma hora para outra, né? Não é assim, é só uma conversa, um café que vai resolver. Não, ela vai começar a abrir, ela vai plantar uma semente entre aquelas pessoas para começar a germinar, para começar a ter uma relação melhor do que se tinha, né? Então, como eu falo, quer ser gestor, né? Então, quem está estudando, né? Quem ainda está os jovens hoje. E quem está nas empresas quem agora tá nas empresas também. tem que se cuidar em tudo, né? Com realmente as redes de relacionamento e com a própria... Porque geralmente a fofoca muito tá lá, porque de repente, igual o WhatsApp, aqui no grupo do WhatsApp, essas coisas que você vê assim, veja por aluno, que o aluno faz, que no grupo de WhatsApp da turma. Tanto que nas minhas provas, assim, celular na bolsa, porque é assim, a gente sabe. Fez a prova no grupo do WhatsApp, as respostas são assim. Então, às vezes, cria um grupo para falar mal das pessoas, nesse sentido. E assim, a gente vê que vaza. Essa semana, recuperaram um vídeo daquele pai que matou, que a mãe matou o filho. O cara tinha apagado o vídeo do celular dele. Pois é. Recuperaram um vídeo que ele tinha apagado. Então, você começa a ver como as informações saem. Então, geralmente a fofoca não fica mais só no nível relacional, ela vai agora para a rede. E uma vez na rede, não tem como mais ter controle. Como interno, né? Você tem como se fosse um estilo message, né? Ali que é o link, né? E as pessoas, porque as organizações podem recuperar toda essa, por exemplo, se alguém fala assim, olha, tá tendo umas fofocas aí gerada via link. Eu tenho como recuperar e a empresa tem todo o direito de fazer isso, né? Se aquilo tem alguma informação ou até saindo informação do grupo, você tem como fazer isso, porque hoje a legislação nos dá esse direito. Por quê? Porque é tudo ferramenta corporativa. Exatamente. O e-mail dela, o link interno. Que a ideia é que você sempre fala o sobrenome, né? O sobrenome agora é o Ninter, né? Mas enquanto você está dentro da organização, né? Então o que eu faço é visto como empresa. Então, né? às vezes o jovem acha assim, vou conversar e fica fofocaindo. Pô, mas é horário expediente também, você tem que imaginar. Como foi esse fim de semana? Foi bom lá. Aí alguém fala, o fulano lá não para de bater papo no link com o outro. E aí a gente consegue, claro, olhar se isso é fato ou não, né? Se chega até nós, a gente vai olhar. É como a gente tem uma ferramenta que chama Falecom, né, no grupo, que as pessoas podem, inclusive, postar de forma anônima.
Então, se chegar de forma anônima para nós vamos investigar, vamos ver se aquilo está ocorrendo mesmo. Então, as pessoas têm que tomar cuidado, porque nós estamos dentro de uma organização. E o nosso trabalho é fazer com que o ambiente seja bom para se trabalhar, e não um ambiente conflituoso e de fofocas, né? Você trabalhar num ambiente só de fofocas. Você trabalha, assim, numa visão de conflito, é um terrorismo psicológico muito grande, assim. Muito grande. Você vê, você às vezes sente, aí veio uma fofoca. É engraçado isso, eu estou falando sobre você. Aí você vai numa reunião, a pessoa te olhou, você acha que olhou de estranho pra você. Ah, já me olhou estranho, já fica meio assim. A outra te olha, me cumprimentou, geralmente as pessoas te cumprimentam com um beijo. Nesse dia, se ela tava corrida, ela te cumprimentou com a mão, só ou de longe. É verdade, ela deu um sinal que ela me odeia. É verdade. Então, assim, uma forma de gestão, de viver, eu acho que o caminho é esse que você sempre fala, né? Eu gosto muito das suas falas, porque você fala e você vai pra ação, né? Mas é de conversar mais, de entender, de chamar, de se relacionar melhor, entender o que realmente está acontecendo. Assim, e acho que essa é a importância de uma gestão, realmente, conversar. Porque se a pessoa trabalha bem, tem uma entrega boa, mas fica entrando numa zona de conflito porque o outro não gosta dela, né? Então, o ideal... E assim, o gestor tem um papel importante, por isso que a gente tem trabalhado muitos gestores nessa questão do conflito. Maria Tereza, queria agradecer a sua presença aqui, porque meia hora passa voando, muito obrigado. Venho de novo. Mais temas serão, assim, e agradecer, porque assim, a Maria Tereza... Deixa eu olhar para a câmera aqui. Maria Tereza, pessoal, toda vez que eu peço, para dar palestra para aluno, programa de rádio, ela sempre vem. E hoje, por exemplo, teve problema com o meu carro, ela chegou antes de mim aqui, esperando. Muito obrigado mesmo, de coração. Obrigado a você, Eliseu. Assim, eu te admiro pra caramba, assim, como gestora. Então, assim, eu também admiro bastante vocês, então você é muito bacana. Obrigado mesmo. E para encerrar agora, eu sempre leio uma frase, bacana. Antônio Ribeiro, Livro da Vida, né? Que o Vili que me deu, né? Vamos ver, que o meu diretor, né? Me deu com R$100, mas R$100 falso, tá? Não pensa, professor, cair no dinheiro do professor. Olha lá. Viver devagar é bom, afinal viver é questão de paciência. Fernando Sabino, 81 anos. Eu fico por aqui e você agora vê Milk in Blues. Até semana que vem. 1, 2, 3, vai!